Pô, calma lá. Depois tu toma esse teu susto aí que eu coloquei aqui no começo do vídeo pra deixar esse vídeo tenso, então depois eu volto aí. Seguinte, bem-vindos ao super especial de Halloween 2025 desse canal pequeno e ruim chamado Maia Marcelo. Outubro é o mês do terror e do Halloween, e eu precisava fazer um vídeo que encaixasse no tema desse mês. Então eu decidi pegar o que eu mais falo aqui nesse canal e juntar com a segunda coisa que eu mais falo aqui nesse canal, sendo essas coisas jogos e música. E daí eu adicionei o tema assustador, e com isso saiu o tema desse vídeo aqui. Então hoje nós vamos ver as músicas mais assustadoras em jogos não assustadores. Mas daí tu me pergunta, Mayan, tu não já fez um vídeo chamado As Músicas Mais Assustadoras dos Jogos Volume 1? Então, aquele vídeo deveria ter esse tema aqui, mais ou menos. Mas eu não expliquei muito bem quando eu fiz aquele vídeo, então aquele vídeo tá ruim e estranho. Então eu coloquei músicas assustadoras de jogos não assustadores lá também. Então esse vídeo aqui é como se fosse o volume 2 ou a parte 2 daquele vídeo lá. E aliás, é um dos melhores vídeos do meu canal, então se você quiser dar uma olhada, o link tá aqui na descrição. Enfim, agora sem mais enrolação, vamos ver as músicas mais assustadoras em jogos que não são assustadores. Dog's Life foi um exclusivo de PlayStation 2 que foi lançado em 31 de outubro de 2003. E é um jogo não muito bom, tendo esses modelos que, na minha opinião, são bem esquisitos. Principalmente esse aqui do cachorro, que é meio medonho na minha opinião. Mas isso não é o que deixa o jogo meio medonho, quer dizer, mais ou menos. Na última fase do jogo, uma música bem macabra e esquisita começa a tocar, deixando ainda mais agoniante e tenso do que o próprio mapa da última fase já é. Deem uma olhada aí. Agora me diz, essa música é realmente necessária para um jogo, entre aspas, infantil? Ela é bem macabra e esquisita e é bem mais macabra que muitas músicas de jogos de terror por aí. É claro que depois de um tempo a música vai ficando um pouco mais leve depois desse começo esquisito dela, mas não melhora nem um pouco o sentimento angustiante que ela deixou no começo dela. E para deixar pior ainda, no final do jogo a gente descobre que a vilã do jogo, com o ódio dela por cachorros, usa carne de cachorro para fazer ração de gato. É isso mesmo que você ouviu. Enfim, eu não sei se esse jogo é realmente para crianças com tudo isso que eu acabei de falar, mas continua sendo um jogo, né? Esse daqui não é de um jogo exatamente, é sim de um console e também não é uma música, tá mais pra um som bem medonho e esquisito, como se fosse um aviso. Mas enfim, o console Sega CD tinha seus jogos no formato de CD, que tá meio na cara, né? E como os jogos eram em formato de CD, você podia colocar os jogos em um tocador de disco de CD, usado para tocar músicas e outras coisas. Só que como o CD do jogo não foi feito para ser tocado em um CD player, já que continha um jogo inteiro ali dentro, os alto-falantes do CD player podiam ser danificados e várias outras coisas. Então, para evitar isso, a Sega criou um aviso para que quando as pessoas tocassem o disco do Sega CD em um CD player, elas ouvissem o aviso e retirassem imediatamente. E era isso aqui que tocava quando você inseria um CD do Sega CD em um CD player. Warning: this disc is for use with a Sega CD system only. This disc contains CD-ROM data and is not for audio use. Como vocês puderam ver, o aviso é bem esquisito e assustador. E no fundo tem essa guitarra bem distorcida e alta, e a mulher falando diretamente com você, que deixa esse aviso muito mais medonho. Mas eu acho que era esse o intuito. Eu espero que as pessoas que tenham ouvido isso na hora tenham retirado o CD. Metroid Fusion foi lançado em 18 de novembro de 2002 para o Game Boy Advance, e é um baita de um jogaço, além de ser um dos meus jogos favoritos de Metroid, se não o meu favorito de toda a saga. Mas eu não tô aqui para falar o quanto eu amo essa franquia, mas sim para falar de uma música bem agoniante e esquisita do começo do jogo. Ela toca bem no começo do game, e não tem um nome específico, mas a galera chama ela de Landing Aboard the BSL Station. Deem uma olhada.
vocês puderam ver, a música não tem uma melodia e é formada por esse pequeno som ambiente com vários sons meio computadorizados e um bip que fica tocando ao longo da faixa. Bom, acho que essa faixa adiciona bem a atmosfera do jogo. Half-Life 2 foi lançado em 16 de novembro de 2004 e é um dos jogos mais influentes e revolucionários de todos os tempos. Não tente mudar minha opinião sobre isso. A história em si não tem muita coisa de terror, e é claro que em alguns cantos aqui e ali é bem sombrio às vezes, mas no geral o jogo não tem muita coisa de terror. Tirando o próprio G-Man, ele é bem medonho mesmo. Enfim, nos arquivos dos jogos e no capítulo Anti-Citizen 1, um som bem medonho pode ser ouvido em uma rádio. Dê uma olhada. O nome do som nos arquivos do jogo é Radio 1, mas todos chamam de Distorted Trumpets, ou trombetas distorcidas em português. Talvez esse som tenha a ver com o G-Man ou algo mais obscuro da história do jogo, quem sabe. Super Mario 64 foi lançado em 23 de junho de 1996 e é um dos jogos mais incríveis e revolucionários de todos os tempos, e continua famoso até hoje, seja pelas speedruns ou até por aquele iceberg gigante dele que surgiu alguns tempos atrás, que fez os mistérios desse jogo aumentarem em, sei lá, uns 1000%, junto àquele vídeo da cabeça do gigante do Wario que fez muita gente criar vídeos sobre a beta do game. Enfim, o próprio jogo tem um mapa meio de fantasmas, sendo essa Big Bull Haunt, ou Haunted House, que, como o nome já diz, é uma mansão mal assombrada. E sim, essa é a mesma mansão com aquele piano medonho que dá medo em muita gente. Enfim, a música do lugar é bem macabra e estranha. Deem uma olhada. Música composta por principalmente esses coros que são bem assustadores, mas como a Dog Pound ela também fica leve depois de um tempo do começo. Não tanto para não tirar a atmosfera do nível, mas fica. Enfim, Mario 64 tem vários mistérios ao redor dele, mas essa música sem dúvidas é bem medonha. The Escapist foi um jogo lançado em 13 de fevereiro de 2015 e é basicamente um simulador de fuga na prisão, e é bem divertido no seu estilo pixel art, e ficou bem famoso na época que ele foi lançado. Até o Tasercraft tinha feito vídeo desse jogo lá por 2015, mas daí tu me pergunta, o que um jogo de escapar de prisão vai ter de assustador? Bom, no jogo tem algo chamado Roll Call, ou só chamada, e os guardas fazem isso de 2 a 3 vezes no dia no jogo. E quando isso acontece, o player tem que ir para uma certa parte do game e deixar os guardas te revistarem e revistarem as celas. Porém, se você bater em algum guarda ou perder essa chamada por não estar no lugar certo na hora e for pego, eu espero realmente ter explicado essa parte certa, eu nunca joguei desse Accident. Se tiver errado, podem me julgar nos comentários. Enfim, se você fizer todas essas coisas aí que eu acabei de dizer, essa faixa medonha toca. Você provavelmente já deve ter ouvido esse som no TikTok, em vídeos de terror, ou até aqui mesmo no YouTube Shorts, porque ele ficou bem famoso na época da pandemia, mas é porque ele é bem medonho mesmo. Mas como a Haunted House do Mario 64 e a Dog Pound do Dog's Life, essa música vai ficando um pouco mais leve depois desse começo estranho dela, mas não deixa de ser bem macabra para um jogo de fugir de prisão. Sonic the Hedgehog de 2006 foi lançado em 14 de novembro de 2006 e é um dos jogos mais odiados da franquia Sonic. Pela sua gameplay que é cheia de bugs e a história que alguns chamam de meia boca,
Eu particularmente gosto muito desse jogo por vários motivos, mas isso vai ficar para outro vídeo. Enfim, a causa da música assustadora desse jogo é o principal antagonista, Mephiles the Dark, que tem um visual bem obscuro e igual ao Shadow, além dele ter literalmente matado o próprio Sonic nesse jogo. Enfim, a música tema desse vilão é bem medonha e se encaixa perfeitamente com uma creepypasta. Enfim, deem uma olhada. Essa faixa me deu uma sensação muito esquisita e medonha na primeira vez que eu joguei, junto com o fato de que eu joguei de madrugada, então piorava mais ainda a situação. Mas vocês provavelmente já devem ter ouvido ela em algum canto, porque ela ficou bem famosa em vídeos de terror ou algo assim. Enfim, uma música bem macabra pro jogo do Sonic. Wario Land 4 foi um jogo lançado em 21 de agosto de 2001 para o Game Boy Advance e depois foi lançado por Nintendo 3DS. E nesse jogo o Wario tem que recolher 4 tesouros para destrancar uma pirâmide e salvar a princesa Chocora da Golden Diva. Eu não sei, eu nunca joguei Wario Land 4, então era só o que estava escrito na Wikipedia do jogo, espero. Tá certo. Enfim, e o jogo do Wario tem de assustador tirando ele mesmo, você me pergunta? Então, você sabe que aquele botão com uma exclamação que aparece em vários jogos do Mario? Enfim, tecnicamente ele existe aqui também, mas ele é um sapo. Assim que o Wario aperta ele, um tempo é dado para o jogador terminar o nível e uma faixa bem esquisita começa a tocar. Deem uma olhada. Essa faixa é contida por esses sinos e também um pouco fora de ritmo. Depois desse começo ela até volta um pouco ao ritmo normal, mas continua sendo bem esquisito e estranho. Mas até que você realmente fica angustiado para correr pro final do nível, que eu acho que é o ponto dessa faixa. Você já viu o último vídeo de músicas assustadoras dos jogos? Você deve lembrar que eu falei de outra música bem macabra em um jogo do Kirby. E hoje nós temos mais uma. Kirby Canvas Curse foi lançado em 24 de março de 2005 para Nintendo DS. E é um jogo bem diferente do Kirby, mas até que é bem divertido. Enfim, a história é bem simples. Uma bruxa chamada Drowsy aparece e joga um feitiço sobre Dreamland, transformando o lugar em um mundo de desenho. E agora o Kirby tem que encontrar e destruir a Drowsy. Enfim, como o Mephiles no Sonic 2006, a Drowsy é a dona da música medonha desse jogo. No último mundo chamado The World of Drowsy, uma faixa bem medonha e esquisita começa a tocar enquanto você joga na fase. Deem uma olhada. A faixa é literalmente quase só um ruído com algumas pequenas partes com instrumentos, mas basicamente a faixa inteira é só um grande ruído. Essa última fase também não perde pra música não, é bem medonha também. O mapa é esquisito e também tem esses inimigos que não fazem nada e só olham pra você e ficam rindo. Coisa de jogo de terror mesmo. Alguns jogos antigos do Kirby sempre tinham no mínimo uma trilha sonora medonha, um mapa estranho e um boss medonho. Bom, aqui eu termino o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado de verdade, foi um vídeo muito divertido e bacana de fazer. Eu nunca tinha tentado fazer um vídeo assim, quer dizer, eu tinha feito no volume 1, mas esse daqui tá, sei lá, 1 quadrilhão de vezes melhor que o volume 1, então, se vocês gostaram desse vídeo, podem esperar mais, porque eu vou trazer bem mais desse estilo aqui. Já que eu testei outras coisas sobre a edição, eu testei muita coisa nova na edição, na verdade, e essas coisas assim, então, se você gostou, esperem mais, porque vai ter mais. Enfim, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir, se inscrevam no canal, deixem um like, e eu não tenho muita coisa a dizer, é isso, tchau, tchau.